Oh, 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 O impacto da tecnologia na música foi muito grande, assim, porque toda tudo que a gente conhece de história da música, a música sempre se aderiu de todas as formas das artes, ela sempre aderiu facilmente à tecnologia. É, quando começou as gravações, quando eh, a música deixou de ser escrita e vendida como um livro, daí esse nome editora até hoje é usado, porque você vendia o livro. Então, o cara que morava aqui no Brasil, ele não comprava o disco, isso eu estou falando do século XIX, ele não comprava o disco mais novo do compositor europeu, ele comprava o livro e contratava músico para executar em seu sarau, na sua casa, enfim, tal. Um ritual já antecipando a audição dos discos de vinil, né? Como acontecia até pouco tempo atrás, tal. Mas quando chega o período dos estúdios, das gravações de discos, e eu acho que isso é uma coisa que é da primeira metade do século XX, assim, considerando em termos populares, de ter uma saída muito grande, uma produção muito imensa, muda-se radicalmente o foco da música. Então a música deixa de ser do compositor e vai mais para o intérprete, né? E a gente vê algumas décadas depois da popularização dos fonogramas, dos discos, das gravações, então, a gente vê que surge uma estética musical fruto dessa condição tecnológica, que é o jazz. O jazz coloca, é, coloca o autor da música numa posição que ele nunca tinha estado antes, assim, né? Porque o que é que o músico de jazz fazia? Ele pegava qualquer música e transformava em outra música, ele se apropriava disso daí. E ele ficou popularizado por causa da indústria fonográfica e tal. Eu particularmente sou muito fruto dessa tecnologia digital. Eu só posso ser músico por causa disso. Há pouco agora eu estava conversando com o meu amigo aqui, contando que na década de 80 eu cheguei a tocar com o Mundo Livre S.A. na MIST. Aí tá 86, 87, 88 talvez, não sei direito. Mas foi aí, quando não tinha nada de Mangue Beat, não tinha nada. E na época eu estava escutando muito uns autores mais experimentais, de música concreta da década de 30, que usavam fita magnética. Então, o meu primeiro instrumento eram esses gravadores de rua muito grandes, sabe? Esses Ghetto Blaster, que são esses sistema de som portátil. Então eu pedi emprestado, tinha dois amigos que tinham dois super bons, eu pedi emprestado, esse controle de pitch também. Eu gravava todos os loops que eu queria e depois passava para o pedal para botar efeito. Então, intuitivamente, eu estava achando o meu caminho no mundo da música, que era usando coisas pré-gravadas, loops, coisas que você vai mexer, você pré-grava, depois você vai mexendo, você improvisa, você mistura, e daí você cria um ambiente completamente novo a partir de outros elementos assim, pré-existentes. Apenas na virada da década para 90 e alguma coisa, que eu descobri o que era um sampler. E eu falei, mas é isso que eu estava sonhando o tempo inteiro, era isso que eu estava almejando, né? E quando eu peguei o meu primeiro computador, que foi um 286, cara, eu fiz um disco em 15 dias, que foi a trilha sonora do filme do Kleber Mendonça, Enjaulado. De tanta secura, de tanta coisa acumulada, desejo e ideias acumuladas que tinham. E quando eu peguei esse computador aqui, era bem simples, o software que eu usava era um software para estar recado de secretária eletrônica. Eu fiz o disco inteiro desse jeito. Quando mixava não podia mais mudar o mix, tal, era permanente. Mas tinha esse recurso. Eu pegava som de rua, pegava som de disco, não sei o que lá, e podia misturar um som com outro
compor alguma coisa que a gente convenciona chamar de música. De música. Né? Aí é engraçado de pensar sobre essas coisas todas, porque a gente está agora nos anos 2000, 2015, e essas questões eram para mim da década de 80, quando começou a se falar em cibercultura, em cybercultura. E hoje em dia é uma coisa que simplesmente até os nossos avós, elas participam, seja através de Facebook, seja através do Twitter, seja através de qualquer coisa hoje em dia. Tem conexão com a internet, qualquer coisa, ou quase qualquer coisa produzida digitalmente. Discos de artistas estabelecidos, assim, como Roberto Carlos, por exemplo. Se você for pensar, aquele disco foi todo gravado digitalmente, aquilo foi tudo processado, erros foram consertados através de softwares, os plugins são softwares, sabe? Tudo é fruto da tecnologia digital. Então, é engraçado quando você fala de cybercultura, você tem uma certa nostalgia. Assim, né? Nostalgia, porque isso é a realidade. E, obviamente, tem esses caras que estão à frente, que estão experimentando coisas novas, tal, que são os pioneiros desse tipo de cultura. Mas basicamente, depois de toda essa conversa, acho que tudo que eu queria dizer é que os artistas conseguem chegar a essa dimensão de romper os modelos, como a gente estava falando no começo da conversa, de composição, intérprete, ou de romper a ideia de disciplina, porque hoje você faz uma música, você já pensa na imagem, aí você já pensa na questão técnica, como minha música vai só no palco, se eu distribuir em 7.1 e não sei o que lá, tará. Tudo isso daí é fruto justamente da tecnologia. As pessoas talvez sempre tivessem o desejo de serem multidisciplinares, de se aventurarem através da ciência, tal, da ciência dessa parte técnica, da comunicação, tal. O que a tecnologia faz simplesmente é fornecer essas ferramentas para esses sonhadores. Estou iniciando um projeto agora, eu quero fazer um filme, eu quero fazer um documentário sobre música, sobre filosofia. Quero que músicos filosofem sobre música, às vezes a gente viajando sobre o assunto. Eu comprei um microfone e comprei um iPhone 5. A qualidade de imagem do iPhone é super legal. É muito melhor do que quase todos. É muito melhor do que quase tudo, não. É muito melhor do que todos os videoclipes que eu já dirigi na minha vida na década de 80 e 90. Muito melhor, disparado assim, um iPhone, uma coisa pequenininha desse. Aí eu estou querendo usar justamente um iPhone e um microfone externo para garantir uma qualidade de áudio. Um iPhone é uma coisa cara, mas não é uma coisa tão cara se você está empreendendo um projeto grande. Claro. Se você realmente precisar de uma coisa, de um iPhone, vamos dizer, ele é acessível. Claro, hoje em dia sim. Se você não tiver, tem o do amigo, tem, do é acessível. Tal. Enfim, é uma coisa acessível. O que eu acho muito bacana é que o foco também mudou da tecnologia. Porque se você vê um estúdio ou um filme antigamente, era feito por quem tinha muito dinheiro. O estúdio era o filtro da música, o filtro do cinema. Entende? O produtor é que dizia, não, isso daí a gente vai gravar porque vai ter futuro, isso daí a gente vai gravar. Tal. Hoje em dia não tem mais isso. Esse paradigma foi completamente quebrado também. Porque você pode fazer seu filme. No último Sundance você teve um filme todo, um longa-metragem que ganhou prêmio pra caramba, que foi todo feito no iPhone, cara. Entende? Então, eu não sou pessimista quanto a todas essas possibilidades. Não posso ser. O que eu acho é que as pessoas hoje têm mais facilidade de produzir conteúdo. E aí, se você tem o que dizer, você vai produzir mais conteúdo disso. Você vai produzir conteúdo de qualidade, assim, acessível, de um jeito mais barato. Agora, em se tratando de humanidade, todo mundo tem uma ideia sobre alguma coisa. Então a gente tem conteúdo dos mais diversos.
puta abobrinha, umas coisas bem profundas, e feito de jeito independente, com pouco financiamento, com crowdfunding, com isso, com aquilo, iniciativa independente. Eu acho que é sempre você está preso a uma moral nostálgica, quando diz o mundo está piorando, porque tem muita coisa que está ruim, antigamente era melhor. Não, antigamente aqui o filtro era muito menor. Poucas pessoas tinham acesso a poder produzir, podiam se expressar. Hoje não tem filtro. Hoje, se você quiser fazer o seu filme aqui nessa sala, seja lá qual for a sua ideia, você faz, você bota no YouTube e alguém vai ver. Aliás, o grande barato do YouTube, que eu acho brilhante, é o slogan do YouTube, Broadcast Yourself, né? Não, isso é genial, cara. Isso é revolucionário, sabe? É uma mudança completa de tudo que é... Minha geração, por exemplo, foi levada a acreditar. Tá?